Vamos lá, galera, mais uma aulinha. Sistema de arquivos, tá? Parte 1 e 2. Minha ideia é botar as duas partes desse mesmo vídeo. E eu vou tentar ficar menor do que a gente viu lá em gerência de memória, tá? Então, vamos ser objetivo aqui para não enrolar tanto. Esse vídeo ficar com um tamanho aceitável. Então, o que a gente vai ver nessa parte 1 aqui, tá? A gente vai ver, conhecer a estrutura de um disco. Disco aqui a gente vai ver dispositivo, o primário, né? Seria aqueles HD, SSD. Apesar do conteúdo aqui de sistema de arquivos a gente tratar de disco removível ou disco secundário, a gente vai focar as principais teorias em cima desses discos aqui que a gente chama de primários, tá? A gente vai ver definição de arquivos, como os arquivos são organizados, os métodos de acesso desses arquivos, as principais operações de entrada e saída do sistema de arquivos relacionada aos arquivos, tá? E alguns atributos desse cara. Parte 1 é bem pequenininha, a parte 2 é um pouco maior, tá? Então, a simples definição aqui de sistema de arquivos, tá? A definição mais complicada. É um conjunto de estruturas lógicas, tá? E de algumas rotinas do sistema operacional, que permitem ao sistema operacional controlar o acesso ao disco rígido. Tá? Esse disco rígido aqui, quando a gente está falando de sistema de arquivos, também pode ser aqueles discos removíveis, como o pendrive, por exemplo. Tá? O pendrive, ou até mesmo um CD-ROM, qualquer dispositivo que tem armazenamento, qualquer dispositivo que faça o armazenamento de algum tipo de arquivo, precisa de um sistema de arquivos para gerenciar esse tipo de armazenamento. Tá? Então, a definição bacana do Tio Dennis, a definição bacana minha, é o conceito de sistema de arquivos para o sistema operacional é bem parecido com as vagas marcadas em um grande estacionamento. Tá? Então, eu tenho um estacionamento aqui, e aí tem as marcações de vagas, não é isso? E aí os carros vão ter que taxiar e acessar uma vaga dessa. Então, vai ter que taxiar e acessar uma vaga dessa. Então, demarcar essas vagas, onde os arquivos vão ser alocados nos dispositivos de armazenamento, é um dos princípios básicos do sistema de arquivos. Tá? Então, qualquer dispositivo de armazenamento precisa de um sistema de arquivos. Tá? Seja um pendrive, um disco, uma fita, CD, DVD. A gente vai entender mais ou menos isso aqui lá na frente. Então, como funciona o meu disco rígido? Quando eu pego um HD e instalo o sistema operacional, ou particiono o HD. O que é particionar o HD? Vamos imaginar que eu tenho um disco aqui, tá? Vamos imaginar que eu tenho um disco aqui, e esse disco seja, sei lá, 256 GB. Sendo que eu não quero usar 256 GB. Eu quero usar, por exemplo, aqui 100 GB para botar o meu sistema operacional e o mesmo disco, tá? Disco 1 aqui. Eu quero pegar 156 GB para botar os meus arquivos. Tá? Então, eu estou particionando o meu disco. Essa primeira parte aqui eu deixo o meu sistema operacional e essa segunda parte aqui eu deixo os meus arquivos. Então, se eu precisar reinstalar o meu sistema operacional, eu só vou manipular essa partição aqui. Eu posso formatar essa partição ou até mesmo excluir essa partição, que esses dados aqui serão mantidos. Tá? Mas como que funciona isso? Como que eu sei quando eu estou falando com essa parte do disco e como que eu sei quando eu estou falando com essa parte do disco? Tá? Como que isso de fato acontece? Tá? Então o disco é mais ou menos desse tamanho, tá? Eu tenho desse esquema aqui, eu tenho meu disco inteiro aqui e aí eu tenho minhas partições. Aqui partição 01, partição 02, partição 03, partição 04. Quando eu estava lá no desenho anterior, eu mostrei um disco com duas partições, mas eu posso perfeitamente ter 4 partições, 5, 6 no disco, tá? Quem vai limitar quantas partições podem existir no disco é o seu sistema de arquivos. Então, o sistema de arquivos do Windows tem uma limitação. Até o sistema de arquivos 32 bits, o sistema de arquivos 64 bits faz esse tipo de distinção também, mas a gente nessa disciplina não vai entrar nesse nível de detalhes. Tá? Então, se eu der um zoom na partição aqui, se eu pegar uma partição dessa aqui qualquer e der um zoom, eu vou ver algumas informações nesse cara aqui. Tá? Eu tenho esses dados aqui
de informações para cada partição, tá? Eu tenho boot block, super block, o gerenciamento de espaço livre, inodes é algo mais voltado para o mundo Linux, tá? rootd, que é o meu diretório raiz, e os meus arquivos e diretórios propriamente ditos, tá? Eu tenho também dentro do meu disco um carinha chamado MBR, que a gente vai ver para que ele serve agora, tá? O MBR geralmente ele tem 512K de tamanho, é algo bem minúsculo, bem pequenininho, e basicamente serve para chamar um segundo programa para carregar o sistema operacional, tá? Então ele é o Master Boot Record, se eu não me engano, a tradução literal disso aí. E aí ele existe para chamar um segundo estágio da inicialização do sistema operacional. Tá? Normalmente no Linux eu tenho o GRUB e no Windows eu tenho um esquema de dual boot, por exemplo. Mesmo com o dual boot do Windows, se eu tiver somente um SO, é o programinha responsável por iniciar o segundo estágio da inicialização do sistema operacional. Eu tenho a tabela de partição, que é onde eu não tenho meu disco particionado, tá? Então eu tenho que ter uma tabela de partição para identificar onde começa e onde termina cada uma dessas partições, tá? Eu tenho o boot block, é onde se encontra o programa que é chamado pela MBR, conhecido como segundo estágio da inicialização. Então nesse boot block aqui, ó, é onde vai estar o meu GRUB, para quem mexe com... Eita, escrevi errado. É onde vai estar o meu... Deixa eu voltar aqui. É onde vai estar aqui o meu GRUB, para quem mexe com Linux, né? É onde vai estar o Lilo, que é outro esquema de inicialização do Linux. É onde vai estar o dual boot do Windows. Ele vai estar armazenado nesse boot block aqui, tá? Então eu tenho o super block, que contém o tamanho do bloco lógico usado no disco. A gente vai ver o que é esse bloco lógico. Essa informação do tamanho do bloco lógico está nesse campinho aqui do meu disco. Eu tenho um carinha que faz o gerenciamento de espaço livre em disco, né? Então, quando eu receber um arquivo novo para ser criado, eu preciso saber quanto de espaço em disco está livre e quais são os blocos que estão livres. Quem faz isso no sistema de arquivos é um carinha chamado Free Space Management, tá? Eu tenho o inodes, que é umas referências de arquivos, que é exclusivo. Eu não sei se com a evolução do Windows ele adotou algo parecido, tá? Na época que eu estava fazendo essas aulas, eu acho que o Windows 7 estava sendo lançado, tá? Então, o Windows 8, alguma coisa assim. Então, não sei se esse exclusivo aqui ainda é válido, mas ele era algo nativamente usado em sistemas baseados em Unix. O rootd, que é o raiz, né? Teoricamente, só é necessário conhecer esse diretório raiz. Ele quem deve saber aonde estão os outros diretórios e, consequentemente, os arquivos. Isso seria o C2 pontos no Windows ou barra no Linux. Tá? É o meu diretório raiz. É onde começa a árvore de diretórios do meu sistema operacional. Tá? E eu tenho meus arquivos e diretórios propriamente ditos. Tá? Então, essa estrutura existe aqui. São essas informações que a gente vai encontrar dentro de uma partição de um disco formatado, beleza? Vamos para cá agora. Então, o que nos interessa agora são as partições, tá? Como que essas partições são criadas para que elas possam ser manipuladas pelo sistema operacional. Vou fazer uma pergunta básica para você. Você já formatou um pendrive? Você já formatou um disco, por exemplo? Você já instalou algum sistema operacional? Se sim, defina agora o que é formatar um disco. Formatar um disco, o que é? Pause esse vídeo agora e tente responder para você mesmo. Que desgraça é formatar um disco? Eu já formatei pendrive, já formatei disco, já instalei sistema operacional. Mas qual é a definição de formatar um disco? Pausa o vídeo e dê uma pensadinha. Tá massa? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho a minha parte física do disco, eu tenho o meu bloco físico, é o meu hardware, tá? Existe uma convenção que diz que os fabricantes desses hardwares devem criar blocos físicos, unidades de armazenamento físicas do disco, de 512 bytes, tá? 512 bytes é o tamanho desse cara. E aí quando eu clico com o botão direito lá no pendrive, por exemplo, no meu disco e boto formatar disco, o que acontece? Eu vou informar a primeira coisa para o meu sistema operacional, que vai ser o tamanho do meu bloco lógico. Lembra que aqui, ó, tinha essa informação, superblock. O superblock aqui, ó, é o tamanho do bloco lógico usado no disco, tá?
Então, nesse momento aqui, ó, da formatação, eu estou informando o tamanho do bloco lógico que eu vou usar no meu disco. Nesse tamanho aqui, o padrão do Windows é 4K. 4K, se eu for dividir 4K por 512 bytes, esse 4K é arredondado, é 4096, tá? 4096 bytes. Então, se eu for dividir 4096 por 512 bytes, eu vou ter 8. Tá? Então, cada bloco lógico desse vai estar associado a 8 blocos físicos. Tá? Se fosse 2K, ia ser 2048, eu ia ter 2048 dividido por 512 vai dar 4. Tá? Se esse tamanho desse bloco lógico aqui fosse 2K, eu ia ter 4 blocos físicos para cada bloco lógico. Beleza? Nesse exemplo aqui, eu estou dizendo para o meu sistema operacional que o bloco lógico dessa partição que eu estou formatando aqui, ó, vai ter 4K ou 4096 bytes. Eu estou dizendo isso. Aí depois eu clico em formatar. Se você não informar, se você não mudar, o Windows vai entender como 4K. Tá? Deixa eu só apagar aqui que ficou bagunçado. Então eu tenho bloco lógico. Isso aqui é software. Isso aqui é hardware. Tá? Aqui vai ter um negocinho que a gente já estudou, chamado driver do disco e controladoras. Tá? Nesse meio campo aqui, entre o software e o hardware, vai ter o drive do disco e a controladora para fazer a comunicação física com o disco. E vamos supor que agora eu quero criar um arquivo 1.txt, que esse arquivo 1.txt vai ter 8K. Tá? Então, quando ele for ocupar esses dois blocos lógicos aqui, ó, os zeros e uns associados a esse arquivo 1.txt vão estar nesses blocos aqui. Tá? Então, aqui vai ter uma sequência de 0 e 1 gravado nesse disco. O que acontece nos discos magnéticos? Os discos magnéticos, eles têm um bloco magnético, assim, estou usando meu celular como exemplo. Então, são uma sequência de 3 ou 4 blocos de disco magnético aqui. E tem uma agulha que ele não encosta. Tá? A agulha não encosta entre esses discos. Ele só faz a leitura magnética. Então, magneticamente, ele pega esses zeros e uns aqui, devolve para a controladora, que devolve para o driver, que devolve para o sistema de arquivos, que devolve para o SO e que devolve para a aplicação que quer abrir arquivo 1.txt. Isso era o disco magnético. Então vamos imaginar que na hora que o teu disco está sendo gravado, tem a agulha aqui, ela não está encostando, ela só está passando por aqui e magneticamente escrevendo zeros e uns aqui, tu tá andando com o teu notebook. Aí teu notebook tá fazendo isso, ó. Aí o disco vem, pum, pega na agulha. Tá? Aonde esse disco bateu, aonde essa agulha bateu, vamos imaginar que bateu nesse bloco aqui, ó. Esse bloco aqui morreu, filhote. Morreu. O conteúdo dele não vai conseguir mais ser lido. Tá? Aí, o que acontece? A aplicação vai pedir para o SO para abrir o arquivo 1.txt. O SO vai pedir ao sistema de arquivos para localizar arquivo 1.txt. O sistema de arquivos sabe que arquivo 1.txt está associado a esse bloco e esse bloco, que ele tem uma numeração aqui, ó, tá? Quando eu estou formatando, ele está numerando cada bloco lógico e associando ele a cada bloco físico. Então, formatar basicamente é fazer a associação de blocos lógicos com blocos físicos, tá? E aí, quando o driver e a controladora for ler esses caras aqui, que chegar nesse bloco aqui, não vai conseguir ler esse 0 e esses uns aqui, por exemplo, que estavam gravados nesse bloco aqui, ó. Quando ele devolver essa sequência de 0 e 1 quebrada, que não tem esses caras aqui, que a aplicação for ler,
ele vai dar simplesmente um negocinho chamado arquivo corrompido. Por quê? Porque essa sequência de 0 e 1, faltando essa parte aqui, para a minha aplicação não vai fazer sentido. Ela não vai conseguir ler esse arquivo. Tá? Porque a estrutura do arquivo está incompleta. Por quê? Esse bloco físico aqui foi danificado quando tu estava correndo no teu computador, enquanto ele estava copiando o arquivo, por exemplo. Isso se teu HD for um HD normal, né? Um HDD. Se for um SSD, vai ter outras vantagens, que ele é um disco eletrônico, ele não é um disco magnético, tá? Mas pode dar problema no bloco lógico aqui. Nessa gerência de bloco lógico aqui, esse bloco pode se perder, pode se corromper logicamente, tá? E aí eu não vou conseguir, da mesma forma, ler o conteúdo de arquivos que estão associados a ele. Tá? Então, basicamente, formatar um disco, o acesso a disco, como sistema de arquivos, como o bloco lógico fala com o bloco físico, é desse jeitinho que eu acabei de mostrar para vocês. Tá bom? Arquivos. O que são arquivos? O arquivo é uma sequência de informações binárias, ou seja, uma sequência de 0 e 1. Tá? Basicamente, é uma sequência de 0 e 1 para o meu sistema de arquivos, para o meu bloco físico, para o meu bloco lógico, uma porrada de 0 e 1. Quem vai entender o conteúdo desse arquivo é a aplicação que vai pegar esses zeros e 1s e vai abrir, tá? E vai interpretar essa sequência de zeros e 1s. Tá? Basicamente, o sistema operacional trabalha com dois tipos de arquivos. Eu tenho um arquivo executável, que é aquele cara que vai para o meu processador, tá? E eu tenho o meu arquivo de dados, que basicamente são os meus arquivos textos ou informação de um banco de dados. Tá? Então, o arquivo executável vai ser executado pelo processador, tá? E arquivo de banco de dados vai armazenar arquivo de dados, vai armazenar alguma informação. Por exemplo, esse PowerPoint aqui, esse arquivo, ele é um arquivo de dados. Quem executa ele é a aplicação que tem basicamente a extensão .exe, é quem vai ser executado pelo processador. A gente vai falar um pouquinho de extensão mais lá na frente. Tá? Então, se existe basicamente dois tipos de arquivos, como que o sistema operacional diferencia? Primeiro, pelo seu conteúdo, sua estrutura de dados. Tá? Então, basicamente, um arquivo ele é a junção do nome do arquivo mais a extensão. Então, DNS tem um ponto .txt. Eu sei que aqui é o nome do meu arquivo e aqui é o tipo de arquivo. Quem faz isso? A extensão. Tá? Mas algumas características de arquivos, por exemplo. Nem todos os sistemas operacionais usam extensão, por exemplo. O Linux é um arquivo que extensão... os sistemas de arquivos do Linux é um sistema de arquivos que basicamente não precisa de extensão. Ele vai trabalhar com as informações que estão no cabeçalho do arquivo. Então, extensão é mais um diferencial do Windows. Tá? Então, ele só cria isso porque ele pode convencionar algumas extensões e ser mais rápido a identificação ou associá-lo a um determinado programa. Tá? Beleza. Então, como esses arquivos são organizados? Eu tenho aqui o meu sistema de arquivos, né? Eu tenho o meu sistema de arquivos, eu tenho uma porrada de blocos lógicos aqui. Isso são inúmeros. Vamos lá. Eu tenho uma partição, por exemplo, de 250 gigabytes. Pega 250 gigabytes, divide por 4K, vai dar a quantidade de bloco lógico que esse sistema de arquivos vai gerenciar. É um número muito grande de bloco lógico, tá? E aí, algumas coisitas precisam ser feitas para, por exemplo, acessar o conteúdo desses blocos lógicos. Tá? Como que eu faço para acessar? Já que eu vou ter milhares de arquivos aqui, como que eu faço para acessar esse conteúdo? Como que eu faço para ler um arquivo que está nesse cara? Tá? Então, basicamente, eu tenho aqui dois tipos de acesso, tá? De serem organizados. Eu vou gravar esse arquivo lá. Como esses caras serão organizados dentro do meu disco? Eu tenho a possibilidade por nome ou data de criação, não é? Nada disso. Isso aqui, ó, é a forma de como os arquivos estão sendo exibidos para mim, tá? Então eu posso aqui exibir os arquivos
por tamanho, por tipo de aplicativo, por ordem alfabética aqui. Isso aqui é a forma que esses caras estão sendo exibidos aqui no meu arquivo, tá? No meu Windows Explorer. Mas fisicamente, como é que esses caras estão distribuídos dentro do meu disco, tá? Dentro do meu disco, eu tenho duas possibilidades, tá? Eu tenho uma organização não estruturada, tá? Não estruturada, que o sistema de arquivos ele não impõe nenhuma regra, nenhuma estrutura lógica de dados. Ele cria o espaço em disco e um sistema operacional que se vire para gerenciar e para dizer como esses caras vão estar posicionados dentro desse disco, tá? E eu tenho a organização indexada, tá? Que são a mais atual. São criados índices, são registros que apontam aonde estão os arquivos. Não é preciso fazer I/O no disco para localizar os arquivos e diretórios. Então, na não estruturada, eu tinha que ficar lendo cada um dos blocos até chegar aonde eu quero pegar, tá? Tem que passar, vamos supor que está nesse bloco aqui. Isso aqui são blocos lógicos, tá? Isso aqui são blocos lógicos. A não estruturada, eu tinha que passar a minha leitura por todos esses blocos aqui até chegar nesse cara aqui. A indexada não. Existe um registro de index, existe uma tabela de index, tá, que diz o seguinte: o arquivo vermelho, que eu quero acessar esse arquivo aqui, tá no bloco 5. Então, ao invés de eu passar por todos esses caras aqui, eu vou direto no bloco 5 e leio o conteúdo do arquivo, tá? Então, essa basicamente é a diferença que existe entre a organização não estruturada e a organização indexada, tá? Mas e o método de acesso? Aqui eu estou só indicando onde estão os arquivos, tá? Eu estou só indicando onde estão os arquivos. E o método de acesso? Como que eu faço para literalmente ler esse arquivo, tá? Chegar até onde o conteúdo está armazenado no meu disco. Eu tenho três tipos. Eu tenho acesso sequencial, que é esse primeiro modo aqui, ó, que eu vou ter que ler bloco por bloco até chegar no conteúdo que eu quero, tá? Quem usava esse cara aqui era uma fita magnética. Quem é das antigas aí, lembra aquelas fitinhas cassete que o cara tem que rebobinar no dedo e tal? Eu não podia ir direto para a música que eu queria ouvir. Eu tinha que passar todas as músicas, tinha um esquema de adiantar, né, que ela rodava mais rápido assim. Eu tinha que passar todas as músicas até chegar no local onde eu quero, tá? Então isso aí era o acesso sequencial. O acesso direto, né? Um arquivo é criado com registros de tamanho fixo que permite aos programas ler e gravar registros rapidamente e sem uma sequência particular. Todo o processo de leitura e gravação é feito diretamente na sua posição. Então eu só preciso conhecer onde é o início. Dali para frente ele vai pegar toda a sequência desses caras, tá? E eu tenho acesso indexado, que é esse esquema aqui, ó. Existe uma tabela, tá? Existe uma tabela informando os índices de cada arquivo. Para que o acesso seja realizado, uma pesquisa é feita nessa tabela e quando o local onde o arquivo está armazenado é encontrado um acesso direto a ser realizado. Então esses caras aqui trabalham em conjunto, tá? Eu vou indexar aqui na minha tabela. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho o arquivo 1 e o bloco lógico 10. Então, ao invés de eu ir andando bloco lógico por bloco lógico, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos supor que eu quero acessar esse cara. No acesso sequencial, eu tenho que passar por todos esses brothers aqui em sequência para chegar nesse cara. Com o acesso direto indexado, que é uma mecânica só, eu consulto a tabela, tá? Vejo que o arquivo está indexado a partir do bloco físico 10, o bloco lógico, desculpa, bloco lógico, e aí eu faço um acesso direto a esse cara aqui. Eu consulto a tabela e faço o acesso direto. Trabalho em conjunto esses caras, beleza? Sequencial, acesso direto e indexado, tá? Então, algumas operações de entrada e saída, lembra dessas estruturas aqui das rotinas de entrada e saída? Elas também existem para sistema de arquivos, tá?
Então eu tenho algumas rotinas dentro do meu sistema de arquivos. Eu tenho o create, que é para criar arquivos, o open, o read, write, close, delete, tá? Então isso aqui são funções do meu sistema de arquivos, tá? São chamadas do meu sistema de arquivos relacionadas a algum arquivo. Então eu posso ter um create aqui, passo por parâmetro o arquivo e o diretório. Aí a função create, que está codificada dentro do meu sistema de arquivos, vai entrar em ação. Quando eu faço ali, por exemplo, botão direito novo, essa função create aqui do meu sistema de arquivos está sendo usada. 2 cliques está associada à função open do meu sistema de arquivos. Eu dou 2 cliques por trás, está rolando um código, um comando, começa com open, file, tal, beleza? E aqui eu tenho alguns atributos. Então todo arquivo ele tem alguns atributos associados a ele, tá? Então cada arquivo possui uma série de atributos, tá? Dependendo do SO, esses atributos podem variar, dependendo do sistema operacional, mas os mais comuns, né, tem o tamanho do arquivo, que é variável, as proteções do arquivo, que é o controle de acesso, né? Então, o controle de acesso, por exemplo, eu posso dizer que essa função aqui, por exemplo, essa função open, essa função create, vai ser para o grupo de usuário X, a função delete aqui vai ser só para administrador, a função de leitura vai ser só para o grupo Y, né? Então eu posso criar esse tipo de permissão aqui e elas vão estar associadas a um atributo do meu arquivo, né? Eu tenho o user ID, né, o usuário do criador, o usuário que criou o arquivo. Eu tenho a data de alteração desse arquivo aqui, também pode ser associado ao atributo. Alguns atributos eles não sofrem alteração, pelo menos não da forma convencional, tá? Por exemplo, a organização do arquivo, que é a organização criadora do arquivo. Quem criou o arquivo, isso aí não pode ser alterado, a organização do criador. Pode ter até mudar o usuário, mas a organização não. Tá? A data e hora de criação do arquivo, teoricamente, não pode ser alterado. Existem algumas formas de fazer isso, mas contornando as proteções do sistema de arquivos. Tá? E aqui a gente termina nosso slide, tá? Da aula 1. Ficou com 27 minutos, eu vou fazer 2 aulas distintas, então não vou juntar as 2 aulas. Então, aula 1 a gente termina agora. Beleza, galera? Abraços e sigam aí a aula 2 que vai ser irado. Até já já.